Olá Brasil, terça-feira 27, de abril, mês quase terminando. No outono brasileiro, friozinho hoje aqui em São Paulo. Temperatura na casa dos 22, dependendo do bairro, 23 graus. Ainda dependendo do bairro aqui em São Paulo, tá mais frio ainda. Tá sentindo frio, ô mineiro? Bom dia, Roberto Augusto. Bom dia, Clau. Aqui tá bem fresquinho hoje, tá bom? Tá gostoso. Mostra aí pro povo que vai ter no programa hoje de comida boa. Vamos lá. Hoje é o Festival do Chuchu, Clau. Chuchu recheado, um chuchu bem gostoso, recheado com carne moída e queijo. Quem diria, hein? Até tu, Chuchu. Você viu? Com uma apresentação Não dá pra bonita. torcer o nariz, porque ele é recheado com uma carninha, um boi ralado não tá tão caro. Tá, não. E fica gostoso, Roberto? Muito gostoso, Clau. Bem gostoso mesmo. E esse queijo dá um toque nele, tá? Ok. Com esse molho. Aqui ao lado, um chuchu gratinado. Esse aqui é só vegetais, não tem adição de carne. Tá bom? É chuchu e queijo. Se o dinheiro estiver mais curto, corta a carne. Aliás, a carne já tá sendo cortada mesmo, porque, olha lá, carne moída de segunda, dá pra fazer alguma coisinha. E nesse pote bonito, nessa taça? E aqui atendendo seu pedido, olha, o doce de chuchu, ó, que eu falei pra você que parece uma cocada. Eu vou te ensinar a fazer, ó. E é gostoso, viu? Não torça o nariz, porque não é ruim. É olha, uma delícia gente, esse não doce. é ruim, é ótimo. É gostoso. É gostoso, muito, muito gostoso. Não pense que é ruim. É gostoso, é doce de chuchu. Quem diz que com chuchu não dá pra fazer muita coisa? Daria pra fazer bolinhos de chuchu, que você até queria fazer, né, Roberto? Sim. Dá pra fazer muita dá pra coisa fazer com chuchu. bolinhos, dá pra fazer chuchu refogadinho, com carne moída, Chuchu com linguiça ovo, calabresa, eu gosto. chuchu com ovo, viradinho de chuchu com farinha de milho. É bem gostoso, Cláudio. Ou seja, ficaríamos a manhã inteira fazendo chuchu aqui no programa, mas hoje o assunto não é chuchuzinho não, viu? Aqui no nosso programa a gente procura abordar todos os assuntos, contamos com você para isso e as nossas redes sociais, para que você participe, para que você peça, para que você diga o que quer ver aqui no Vou Te Contar, que a gente conta mesmo, né? Então, o nosso programa hoje não poderia deixar de falar. Alguns dias já nós estamos querendo falar sobre isso e esses casos só têm aumentado sobre a violência infantil no Brasil. Algumas marcas não se apagam, principalmente quando elas acontecem na infância. Recentemente, mais um caso que chocou o Brasil. Segundo o Instituto Médico Legal, a morte de Henri Borel, de 4 anos, foi causada por agressões físicas, colocando como suspeito o padrasto do garoto, Dr. Jairinho, e a própria mãe da criança, a professora Monique Medeiros. Mas esse não é um caso isolado de violência infantil. Em março de 2008, Isabela Nardoni, de 5 anos, foi assassinada e o seu pai Alexandre Nardoni e a madrasta Ana Carolina Jatobá foram condenados por homicídio doloso qualificado, após terem sido suspeitos da morte da menina. Para encontrar o assassino da filha, basta ele olhar no espelho. Não há nenhuma outra vertente possível no processo, porque nós provamos categoricamente, cientificamente, é importante dizer isso, que ele estava junto com a mulher dentro do apartamento no momento que Isabela foi defenestrada. No dia da tragédia, antes de ser arremessada pela janela do 6º andar na zona norte de São Paulo, a menina sofreu nas mãos dos adultos. Apanhou, foi asfixiada e, quando estava inconsciente, atirada com vida de uma altura de 20 metros. Um levantamento feito pelo Disque 100 mostra que em 2020 o Brasil atingiu o maior número de denúncias de violência contra a criança e o adolescente desde 2013. Foram 95.247, uma média de 260 novas denúncias a cada dia. A maior parte das denúncias se refere a crianças de 5 a 9 anos de idade. E o principal agressor da vítima é o pai ou a mãe, seguido por padrasto ou madrasta, avô ou avó e tio. O que nos resta é pedir que a justiça seja feita e que todas as crianças do mundo venham a ter esperança de vida, que cresçam em lares sem violência, com carinho, segurança e cuidado.
Seria o ideal e o nosso desejo maior, mas a realidade é bem diferente. O Brasil é líder no ranking de violência infantil na América Latina. No recorte nacional, 3 em cada 10 pessoas conhecem pessoalmente uma criança que já sofreu ou sofre violência. Mas como identificar os sinais de uma criança que está sendo agredida e quais os reflexos, na vida adulta desta criança? Hoje nós estamos recebendo no programa o advogado especialista em direitos fundamentais, o Dr. Cássio Faedo. Seja muito bem-vindo, Dr. Cássio. Agradeço o convite. Já quero aproveitar para divulgar aqui esse seu trabalho, Erradicação do trabalho infantil, que é outro problema muito sério que nós enfrentamos aqui em nosso país. E queria que você, doutor, contasse um pouquinho sobre esses direitos, quer dizer, essa especialização, porque eu sei que você é mestre no assunto. Eu tenho mestrado em Direitos Fundamentais, que, para ficar mais fácil de entender, são basicamente os direitos humanos. Quando o pessoal fala direitos humanos, já remete àquela situação do presídio, mas não é bem isso. E nós vamos falar aqui de direitos humanos, que são os direitos da criança também, não é? Garantidas pelo Estatuto e outros garantidos pela Constituição? Sim, olha, isso surge... É um assunto novo, até em termos de história, porque surge com a Convenção da ONU para os Direitos da Criança, que é algo que surge apenas em 1989. O ECA é 90. Então, pode parecer que o assunto é antigo, da criança e do adolescente, mas é muito novo em termos históricos, porque nós vamos lembrar dos nossos avós falarem da palmatória, da criança na escola ajoelhada, etc. Então o assunto é bastante novo ainda, e que traz esses direitos básicos à Convenção. O ECA vem em seguida, um aninho depois, direito à educação, direito à saúde, e todo direito gera uma obrigação. E essa obrigação é uma obrigação da sociedade, não só do Estado. Nós não podemos ficar à parte. Então, quando se fala em exercício dos direitos humanos, e vem aquela situação pejorativa, a turma dos direitos humanos, está aí uma boa possibilidade da sociedade agir a favor das crianças e vai estar agindo em favor dos direitos humanos. E que entenda isso, Que entenda isso. E esse seu trabalho fala, então, sobre como terminar com o trabalho infantil no Brasil. Esse seu livro. Esse trabalho ele é uma exposição histórica de como surge o trabalho infantil, os diversos tipos de trabalho infantil e a legislação. É um ramo um pouquinho diferente dessa situação da violência. As bases são outras, porque muitas vezes a família tem a criança trabalhando porque não tem uma outra possibilidade de gerar renda. Então é um pouquinho diferente. Não é que significa que essas crianças estão sofrendo na mão de pais. Muito pelo contrário. Às vezes os pais são bastante amorosos. É até comum no sul do país, por exemplo, o pai tem um comércio e a criança está ali, ao lado, mas aprendendo. No meu entender, muito bem. Porque está lá, está com os pais, cabeça desocupada, o demônio tomar conta, estar na rua é estar sujeito a muitas coisas. A força para ser do mal é maior do que a força para ser do bem nos dias de hoje, a gente sabe disso. Então, é um trabalho que a gente vai fazer aqui no programa também brevemente, doutor. Excelente colocação sua, até bom para a gente desmistificar isso. Esse trabalho que eu faço com o meu pai, ao lado dele, no comércio dele, esse trabalho que eu chamo de lúdico, que é um trabalho que eu estou verificando como é que funciona, esse ok. O que eu não posso ter é o trabalho da criança para sustentar uma família. Exatamente. Na rua. Aproveitar, escravizar essa família, usar a criança para pedinte, como pedinte, mas você está convidado a voltar, que é outro tema que nos interessa muito, já que falamos aqui. Dá pano para manga. Falamos sobre a família. Agora, vocês estão vendo imagens estarrecedoras. Agora, a gente não colocou, nossa, é de arrepiar, é de entristecer, de dar nó no estômago, vontade de vomitar, de chorar, uma mistura de tudo isso, quando você vê na internet os maus tratos às crianças. Nós mostramos aí o caso do garoto Henri e são muitos outros. Só nessa semana, mais 3. Aquela garotinha, a Kathleen, de 6 anos, ela era agredida pela mãe e a namorada da mãe, a madrasta. As duas estão presas preventivamente, doutor. A Kathleen, 6 aninhos, ela apanhava com fio de TV, com fio de ferro, batiam na menina, bateram tanto. A própria mãe batia, a namorada da mãe batia, a criança
foi hospitalizada, mas levou muitas surras antes disso e faleceu. A própria mãe da namorada, da mãe da criança, a Rosângela, ela falou: a minha filha bate sim, bateu em mim várias vezes, já bateu na minha mãe que tem mais de 80 anos. Então, olha o histórico de violência. E aqui em São Paulo, em Capivari, um casal foi preso, a mãe da criança, o namorado da mãe da criança. Ela teve um filho, a criança tinha guarda compartilhado, o pai ficava com essa criança de 4 anos nos finais de semana. Sabe quem salvou a própria criança? A criança, porque o pai perguntava, via que tinha uns roxinhos, umas marcas, a criança não falava nada. O pai perguntava de novo, começou a insistir, viu que a criança ficava aterrorizada quando tinha que voltar para a casa da mãe que vivia com esse namorado, e ele acabou contando. A criança se salvou, né, doutor? A criança contou o quanto apanhava, a polícia verificou, ouviu testemunhas e agora esse casal, mãe, que batia com salto alto na criança, que já teve várias lesões graves e poderia ser outro Henri, infelizmente, outro caso assim, os dois estão presos preventivamente. E eu imagino quantos casos você não conheça, né, doutor? Sim, nós tivemos o caso da criança no barril. Nossa, que chocou todo mundo. É uma epidemia, junto com a violência contra a mulher. Nós observamos muitos episódios, uma violência familiar, e que ainda, infelizmente, no meu modo de ver, as penas são muito brandas. Há possibilidade de evolução no regime prisional, e essas pessoas que agridem crianças vulneráveis têm que pegar uma pena pesada de reclusão. Mas ficar lá preso, porque o máximo é 30 anos, mas você não fica. Não fica. Você fica um pouco, já abate isso, abate aquilo outro, e o criminoso está na rua. Ela evolui rapidamente. O casal Nardoni é um exemplo que já está em semiaberto. Da Richthofen? A moça já está... não está porque aconteceu algum problema lá no cumprimento desse regime. Mas já está em o rapaz está em regime semiaberto. É muito pouco tempo. E eu vou dar uma comparação. O assassino do John Lennon... Em 1980, ele está preso até hoje. 1980. Até hoje. Então, agora, onde está tantos anos em liberdade o filho, um menino lá que matou, junto com a esposa, a filha da Glória? Sim. Não é? Sim. A autora até hoje luta por isso, conquistou o Brasil todo assim ao lado dela, pelo desespero de como foi aquele crime. E ela conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas e já está solta há um tempasso. Então, porque há a possibilidade de evolução de regimes, isso tem que ser, não digo acabar com a evolução, porque nós estaremos com o problema constitucional, acabaria no Supremo, e o Supremo diria que não pode ficar em regime de reclusão o tempo todo. Mas esse cumprimento base tem que ser pelo menos a metade. Pelo menos a metade. Porque nós estamos num regime, infelizmente, de impunidade. Voltando ao assunto das crianças. As crianças estão morrendo, a sociedade tem que participar e tem que exigir dos governantes. Aí tem e-mail, tem rede social, tem Instagram, Facebook, Twitter, para ela cobrar de cada deputado uma legislação dura para quem abuse, para quem pratique uma violência tão animalesca, tão de base humana, quanto um assassinato, quanto um estupro, quanto uma violência contra a criança. Então é uma mobilização necessária da sociedade, não dá apenas para assistir. Ser considerado uma violência, uma agressão contra a criança? É muito boa pergunta, porque nominaram uma lei de lei da palmada, que pode dar uma impressão para quem está ouvindo de que der uma palmada é um crime. Não é isso. O que a lei fala é aquele ato que pode causar sofrimento na criança, físico ou psíquico. Então, a mãe que pega o menino que está para pular de uma sacada e fica nervosa naquele momento, puxa, vem cá, menino, não faz isso. Não faz isso? Claro que não é isso que a lei está tratando. É uma generalização muito ruim se a gente fizer isso, né? Não é para isso. É aquela violência mesmo, né? E é isso. Eu posso falar porque eu tenho um filho de 5 anos. E tem uma cadeira que ele vai sentar para pensar. Tanto pensa a gente quanto pensa ele no que fez. A gente também tem que dar uma sentadinha às vezes. A gente sentar, aliás, é muito recomendável. A criança fez alguma coisa errada, senta os dois. Cada um no seu canto para passar o nervoso. Senta lá, deixa a criança sentadinha, bonitinha, ela pensa. Você já pensou no que você fez? Você não pode bater. Mas
é esse básico. Então, que aqui no Brasil, a gente tem que parar com essas generalizações. A lei da palmada. Não tem nem esse nome. Não tem nome de lei de palmada. Não é? Não podemos fazer politização desse assunto. Tá certo. Porque a lei não quer que a criança sofra fisicamente e psiquicamente. Mas tem uma diferença, né? Hoje uma absurda. produtora me perguntava isso no camarim. Eu falei, olha, pela experiência de vida assim, que eu tenho, pelos anos que vivi, existe uma diferença tão grande nisso, né? Na mãe, que às vezes num caso como esse ou outros exemplos, né? Sim. Dá uma palmada ali no filho, mas ama, mas adora, daqui a pouco, né? É muito provável que ela faça isso, mas depois vai chorar sozinha num canto. Vai se arrepender. Não, devia ter tido mais paciência. E daquela que agride, sabe, que não tem amor ao próprio, não tem amor ao filho. Ou vocês acham que a mãe do Henri tinha amor por essa criança? Aliás, como é que tá o caso, doutor? Depois daquela carta inútil que ela escreveu, porque para mim não disse nada. Eu li inteira, 29 páginas lá e ó... Como advogado, eu percebo que eles estão numa ação de contenção de danos, não é? O que é isso, contenção de danos? Estou tentando fazer defesas em paralelo, já estão um contra o outro e já tentando subteses. Sim. Não é? Eu não participei disso, eu fui coagida, esse é o caso dela. Ele vai logo alegar que ele não teve intenção de matar, mas tortura, né? O que ele cometeu foi tortura. Tortura, A base disso é tortura, que gera um homicídio que pode ser apenado até 30 anos de cadeia em tese. Que se vai ficar ou não é outro problema. São 30 anos ali. Então agora é tentar tapar os buracos do navio que está afundando. É isso que os advogados estão trabalhando, não é? Então, condenação acredito que será exemplar dentro do que a legislação vai permitir, não é? Mesmo porque um caso com uma repercussão muito grande, se não for punido... Olha, quantos eu falei para vocês, e eu falei aqui sobre, acho que 2 ou 3, né? Mas se você for procurar aí, tem muito mais. Essa semana tem um monte. E tem um monte que não foi denunciado. Tem muita gente que vê e não fala. Tem vó que sabe e não fala. Tem vizinho que sabe e não fala, não é? Tem muita gente que não fala, mas deveria falar. Porque pode ser acusado também de saber e não ter denunciado. Que uma criança sofre agressões, até vizinho ouve, quando o choro é normal e quando a criança está sendo agredida, não é? Bom, doutor, eu queria interromper só um pouquinho aqui, porque nós temos a participação de uma psicóloga aqui no programa também. Isso é importante, né, pra gente saber. Às vezes você fala assim, mas eu ouço uma criança chorar, mas será? Às vezes eu penso, nossa, será que a mãe tá batendo na criança? Ou a professora, que aliás, essas agressões aumentaram porque tá faltando aula presencial, porque a professora é uma que nota, é uma que denuncia, né? A criança fala pro coleguinha e sem aulas presenciais, ficou mais difícil, né, doutor? Essa idade de 5, 6 anos é uma idade que mistura muito a fantasia com a realidade e não vai se expressar muitas vezes diretamente o que está acontecendo, mas vai, de alguma forma, se expressar. E muito bem colocado, que não posso deixar passar isso ao largo, é sobre a obrigação legal não digo de denunciar, mas de falar com as autoridades ali, pelo menos o Conselho Tutelar, né? Para que investiguem. Está numa lei de 2017, que como dever da sociedade, lei 13.431, se não me engano, ela dá esse suporte legal, porque às vezes a pessoa pensa, eu não vou falar nada. Me meter. Eu não vou me meter, porque não é meu filho, depois vou falar de mim. Não, tem um dever legal, a lei é muito clara. A sociedade deve, quem ouviu deve ter um pouco mais de interesse sobre o assunto. Pelo menos, como você falou, avisar alguém. Avisar alguém. Bom, então nós temos aqui a participação da psicóloga Larissa Paes Leme, que a nosso pedido gravou algumas informações para vocês. Quando a gente pode suspeitar que uma criança vem sendo agredida? Como é que a gente consegue suspeitar? Vamos ouvir a Larissa. Bom, falando de violência numa forma geral, tanto em aspectos físicos, psicológicos e morais, a criança pode sim apresentar comportamentos que indiquem que ela está sofrendo algum tipo de agressão. Temos aí comportamentos, né? Temos evidências aí, tanto no comportamento quanto no psicológico, nas emoções e até mesmo no âmbito cognitivo. No âmbito cognitivo, por exemplo, a criança pode apresentar dificuldades e até mesmo regressão
na escola, que antes não apresentava. No âmbito emocional, pode aí ter alguns comportamentos agressores, que a criança acaba reproduzindo o que o próprio agressor faz com ela, e também um excesso de medo, que pode causar um excesso de ansiedade e até produzir somáticas no corpo, como vômitos e até alguns problemas no próprio intestino. Nos aspectos físicos, a criança pode apresentar alguns hematomas, então os cuidadores, os responsáveis precisam ficar bem atentos aí a todos esses comportamentos. As crianças, por apresentar muito medo, elas podem ter dificuldades de falar, até mesmo pela idade. Tem algumas crianças, né, em relação ao desenvolvimento, que não conseguem racionalizar muito bem essas situações. Então, um adulto pode ficar atento até a maneira como a criança brinca. A criança projeta na brincadeira, no lúdico, as suas vivências emocionais e as suas vivências no cotidiano, no dia a dia, com a relação com o outro. Então, se a criança estiver com muito medo, sentindo muito ameaça de contar sobre essa situação, o adulto aí pode entrar num manejo, acabar manejando essa conversa e fazer com que a criança responda através de gestos, para que ela não sinta tanto medo e consiga falar sobre essa situação. Então, o adulto aí, né, os cuidadores, os responsáveis, pode ajudar nessa ocasião, tanto na área da brincadeira, no lúdico que a criança expressa e no seu próprio raciocínio de toda a situação. Tá certo, Larissa? É bem verdade, né? Se a menina tá batendo nas bonecas, cortando o cabelo da boneca, judiando da boneca, aí tem. Mas, doutor, eu quero que você analise também o que ela falou, mas chegou aqui uma pergunta de uma avó preocupada, foi através do WhatsApp. Ela disse que o neto mora com o pai e ela já recebeu algumas imagens na qual ele está sendo judiado. Ela, a avó, recebeu imagem que mostra que o neto está sendo judiado, mora com o pai. O que ela pode fazer? Ela pergunta. Se você quiser também mandar uma mensagem para a gente, não precisa se identificar, como no caso dessa senhora, é 11 99284 2823. Que orientação você daria a essa avó, doutor? Olha, me parece que nesse caso aí, ela já está tendo alguma coisa muito grave acontecendo. Porque se ela já tem imagem... Se ela tem imagem, eu acho que ela deveria comparecer à polícia. A produção está me dizendo que ela mandou, mas por quê, Gabriel? O que ela, assim, só me fala mais ou menos aqui no ponto. Ele diz que as imagens são muito fortes, a avó mandou aqui para a nossa produção e nem dá para a gente reproduzir o que esse pai faz com a criança. É bem forte. Então, urgentemente, ela deve procurar a autoridade policial para levar esse mesmo, mais rapidamente, não é agora. É já. Já. Ir para a polícia. Qualquer delegacia? Não digo nem que sim, a que estiver mais perto dela, porque a situação é emergencial. Não digo nem conselho tutelar agora é questão de polícia. Se ela tem uma imagem de agressão, ela não pode esperar. Esperar nesses casos já se demonstrou algo que leva a acontecimentos gravíssimos, então ela tem que fazer já. Ela falou a idade da criança? Vou perguntar aqui para a nossa direção se ela falou. Falou a idade da criança, essa avó? Não apareceu a idade. Ela diz que pela imagem deve ter 3, 4 anos. Então não sabe pouco se defender, tem que ir rápido. Eu não vou nem dizer para ela na OAB, vai na delegacia. Ela vai na delegacia direto e já entrega isso na mão da autoridade policial. Porque quem tem coragem, agora eu já estou sabendo o que o pai fez, quem tem coragem de fazer isso que ele faz, mata. Pode matar. Então salve o seu neto. E se você está sabendo, como disse o doutor, é dever. Sim, é dever. Já é dever em fazer. Em relação ao que ela falou, são sinais que a criança normalmente mostra mesmo, dessa idade, né? Vai mostrar sinais indiretos, não é? Então, dificilmente ela fala, olha, vai dizer o que o menino falou, Henry. Olha, o tio tá me machucando, o tio, enfim, tava torturando ele, mas para ele tava machucando.
até que chegou um momento que aconteceu tudo aquilo. Agora, nesse caso que a gente acabou de comentar e que nos chegou via WhatsApp, a que pena está sujeito, aí vai mostrar a imagem, olha, o pai fez isso com a criança, né? Esse pai vai ser investigado, vai ser detido. O que acontece com o pai ou o responsável por essa criança? Bom, a criança vai ser submetida a um exame de corpo de delito, ver se tem alguma coisa. Agora a imagem já vai provar os maus tratos, si. E ele ali vai responder na forma do que ele causou. Saber se ele causou uma lesão corporal, se não, se é maus tratos, porque tem... Se for maus tratos, qual é a pena? Olha, eu diria que ele pode pegar... Então, vai depender muito da gravidade ali. Tá? Então, da análise do juiz. Da análise do juiz. Então, se eu falar 3, 4, 5, 6 anos, eu vou Pode ser e pode não ser. Pode ser e pode não ser. Mas, de qualquer maneira, vai alertar essa pessoa também que ela está sujeita à penalidade. Sim. Que ela não está livre de tudo, que as pessoas estão vendo, estão sabendo e que a situação pode ser bem feia para o lado dela. Então, já é um bom começo para livrar essa criança de outros sofrimentos. O principal é retirar a criança do ambiente do agressor. Aí depois ele vai responder ao processo e vai ter o enquadramento diante do que ele fez ali. O ECA fala o que nesse sentido? Que a criança da agressão. Ela tem que ter o tratamento integral. O Código Penal fala em maus tratos. Também. Né? Ela tem que ter a proteção integral do Estado e da sociedade. E isso importa em tirar ela de perto do agressor. É a primeira coisa. Eu já volto aqui para a gente continuar conversando. Pode mandar a sua pergunta, a sua participação através do nosso WhatsApp. Vamos colocar de novo aqui na tela, mas é o 11 99284 2823. Cássio Faedo, que está com a gente analisando um pouco do que está acontecendo com as pessoas. Acho que as pessoas estão ficando meio doidas com essa pandemia, doutor. Meu Deus, a violência contra a mulher aumentou muito, muito, muito. As brigas, né? Parece todo mundo irritado. O sofrimento das crianças, lógico que isso sempre existiu. Mas nessa pandemia tá uma coisa assustadora. A violência contra a mulher, então... O índice de divórcio aumentou em vários países do mundo, as pessoas perceberam que não combinavam. Mas daí para aparecer a violência é um mundo distante, né, um do outro. E sobrou para a criança também. Mas isso aí tem uma base histórica veio lá de trás, né? Daí tem um problema da crise do homem também, desse homem violento que está no mundo moderno e não percebe que está no mundo moderno e que a mulher tem direito a cuidar da vida dela como ela bem entender também e está sofrendo com isso, mas não justifica o que ele está fazendo, né? De jeito nenhum, né? Nunca justificou em nenhum mundo, não é? Mais denúncias aqui. A minha filha de 6 anos sofre de bullying por meio de uma vizinha de 25 anos, né? Isso pode ser considerado violência? Violência psíquica, pode sim. Ela pode denunciar? Ela pode ser processada criminalmente e civilmente, inclusive pagar uma indenização para a criança, né? Olha aí, processa. Ela não tem direito de fazer isso com a tua filha, não? Não pode, tem que servir de exemplo, né? Tem que... Tá certo. Tem que ser processada. Valer o direito de cidadão, não é? Sim. Bom, aí tem mais uma aqui. Teria algum número específico para a pessoa poder ligar no caso de violência contra crianças? Olha, ela tem alguns números. Diz que 100 dos direitos humanos. No caso gravíssimo. Diz que 100. No caso gravíssimo, ela pode discar de 190 direto. Direto, que é o telefone da polícia. Se a coisa estiver acontecendo. E deve dar uma buscadinha no Google, no Conselho Tutelar da região dela. O Conselho Tutelar do bairro tal. Aí ela vai encontrar que seria esse caminho para algo está estranho. Não é algo, eu estou achando que algo está acontecendo. Então ela busca ali no Google, no buscador, o Conselho Tutelar do bairro dela, da região dela. E qualquer dúvida, ligue 190 que a polícia vai poder te orientar também, se a coisa estiver dependendo grave, do caso. Que se faça isso, não fique esperando. Agora, nós fomos também buscar uma resposta com a Larissa, né, psicóloga que está participando aqui do nosso programa, sobre o que acontece na vida adulta com uma criança que sofreu maus tratos, foi muito agredida na infância. O que acontece, Larissa? Bom, falando de violência numa forma geral, tanto em aspectos físicos, psicológicos e morais, a criança pode sim apresentar comportamentos que indiquem que ela está sofrendo algum tipo de agressão. Temos aí
comportamentos, né? Temos evidências aí, tanto no comportamento quanto no psicológico, nas emoções e até mesmo no âmbito cognitivo. No âmbito cognitivo, por exemplo, a criança pode apresentar dificuldades e até mesmo regressão na escola, que antes não apresentava. No âmbito emocional, pode aí ter alguns comportamentos agressores, que a criança acaba reproduzindo o que o próprio agressor faz com ela, e também um excesso de medo, que pode causar um excesso de ansiedade e até produzir somáticas no corpo, como vômitos e até alguns problemas no próprio intestino. Nos aspectos físicos, a criança pode apresentar alguns hematomas, então os cuidadores, os responsáveis precisam ficar bem atentos aí a todos esses comportamentos. As crianças, por apresentar muito medo, elas podem ter dificuldades de falar. Volta aqui, desculpe, o nosso programa é ao vivo. Eu estava conversando com o doutor e reparei que esse VT nós já colocamos no ar da doutora Larissa falando como saber se a criança está sofrendo maus tratos. Sempre é válido, mas eu não vou até o final porque o programa é curto. Vamos colocar o outro, então, em que ela fala o que acontece na fase adulta com uma criança que sofreu maus tratos. Está no ponto aí esse outro? Dá pra gente colocar? Tá bom, pode ir. O que vai acontecer após toda essa violência da criança na fase adulta é consequência de como foi o pós-agressão, como foi a pós-violência dessa criança. Então, quantos anos essa criança tinha? Ela tinha já um desenvolvimento intelectual e emocional para conseguir racionalizar e administrar tudo isso? Ela teve a ajuda de algum adulto nessa situação? Ela teve a ajuda de algum profissional? Se ela teve somática ou qualquer outros problemas na escola, no cognitivo, como foi falado antes, ela teve ajuda nisso tudo? Então, isso tudo também vai constar e vai ajudar para o comportamento na fase adulta. Então, ela pode sim projetar o comportamento do agressor e ficar agressiva. Ela também pode ficar mais reprimida, com muito medo e com muita ameaça, como ela também pode apresentar outros comportamentos emocionais diante dessa situação. Isso depende de como foi a agressão, de qual agressão nós estamos falando e como foi todo esse pós, e se a criança teve ajuda diante disso tudo. Aí eu queria chamar, primeiro agradecer, a Larissa Paes Leme. Larissa, como mulher, reparei em tudo, prestei muita atenção no que você falou, mas reparei no esmalte aí diferente, deve estar usando, né? Só pontinha assim, ó, já fiquei de olho aí. Doutor, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui. É o Instagram do doutor que vai aparecer aí, Gabriel, que ele diz que é mais ativo e você pode entrar em contato com ele e saber mais desse trabalho que brevemente nós vamos falar aqui em nosso programa também, né? Bom, doutor Cássio, eu queria suas considerações finais, né? Você já falou que a sociedade tem que prestar atenção, que a sociedade é responsável e que tem que avisar quando sabe de uma pessoa que sofre maus tratos, seja uma mulher, um idoso, que é muito vítima disso também, ou a criança. Eu acho que seria muito importante que o governo, através do Ministério da Justiça ou do Ministério de Direitos Humanos, fizesse uma campanha mostrando, não só sendo contrário ao que está acontecendo, mas mostrando o que acontece com o agressor. Tá. Ele vai preso, não é? Como propaganda de cigarro. Para que a impunidade não fique todo mundo achando. Porque nós estamos vivendo num ambiente que todo mundo acha que não vai acontecer nada com justiça. Isso. Essa é a verdade aqui no Brasil. Tem um certo descrédito. Isso daí não dá em nada. Isso não dá em nada. Então, assim, tem que se deixar mais claro o que pode acontecer. Né? E eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade de falar um pouco de direitos humanos aqui, desmistificar esse assunto que direitos humanos é direito de bandido. Não é verdade, nós estamos falando de direitos humanos aqui, né? Falando da importância do Estado não ser omisso, da sociedade não ser omissa. E eu agradeço muitíssimo. A gente às vezes ouve coisas de direitos humanos e fica tão indignado. Isso é direito de bandido. Não é. Nós estamos aqui falando que não é. É que tem a turma do mal que faz a turma do bem até pensar isso para poder estar agindo, né? Com maldade mais tempo. Exatamente. Então, cada vez que você ouve isso é porque alguém está colocando isso na tua cabeça e não é verdade. Direitos humanos, o nome já diz, né? Sim. É para todos. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutor Cássio. Doutor
Cássio Faedo. Gosta de chuchu? Quase ninguém gosta de chuchu, né? Você gosta? Olha, eu não sou muito fã de chuchu. Sabe por quê? Porque chuchu parece nada, né? Chuchu, assim. Lembra? Picolé de chuchu? Parece... Mas não é verdade. Eu queria chuchu ter vindo gostoso. no dia do pernil, mas eu vim no dia do chuchu. Ontem foi o dia do pernil, hoje só tem chuchu pra oferecer. Mas Obrigado. Valeu, mas chuchu é gostoso, viu? Obrigado. Porque o nosso vai ser recheadinho, né, Roberta? Eu já vou aí pra gente falar desse chuchu. E outra coisa, tá tão feia que vamos de chuchu mesmo pra ver se melhora. Você criou esse festival de chuchu, então agora eu vou te dar 15 segundos para você se defender. Porque o público do Vou Te Contar tem que ficar aí esperando o intervalo que é curtinho e assistir as suas receitas. Por quê, Roberto Augusto? Porque são receitas BBB. Bom, bonito e barato, são receitas fáceis, são receitas saborosas. Não tem que ficar torcendo nariz porque é chuchu, não. O chuchu bem temperado, Clau, ele é gostoso. Tempo esgotado! Roberto Augusto, sabe pra que é isso? Não. Não é pra mim olhar, não, ver se o brinco tá certo. Daqui é pra experimentar seu doce de chuchu. Então vai lá. Seu doce de chuchu. Você quer Ele vai começar com o doce de chuchu. Pois eu só ia pegar uma colherinha. Tá. Olha como parece uma cocada. Isso é doce de chuchu. E aí você já vai colocando lá, depois eu falo as quantidades, tá bom. Porque eu quero ver se dá tempo, vai dar, pra gente mostrar esse doce pronto. Vamos experimentar, ralado. Eu já vou dizer logo como é que tá esse doce. Aqui eu tenho chuchu ralado no ralo grosso, tá, Clau? Quantos chuchus você tem aí? 3 chuchus grandes, 2 xícaras de açúcar. Nossa, pode usar bom. o cristal, tá? E vou colocar uma água, Clau. As pessoas Roberto, para tudo. Gente, é uma delícia esse doce de chuchu. É bom, não é? Ah, que bom que você gostou. Bom de verdade. Nossa. Coloquei uma xícara de água, Clau, mesmo o chuchu sendo 80% água, tem que ir essa água que é pra fazer aquela caldinha. 100 gramas de coco, só 100 graminhos pra parecer uma cocada e alguns cravos. Meu Deus, como é bom esse doce, gente. 3 chuchus grandes ralados. Você tirou aquele olhinho dele de dentro? Tirei o miolo, você tem que tirar porque aquilo amarga, tá? Tá. Mas não deixou ele na água, nada? Não, só ralou e pôs aí. Ralei, lavei e coloquei aqui. Tem 2 xícaras de chá de açúcar, pode ser o refinado ou o cristal. Isso 100 mesmo. gramas de coco em flocos, o seco? O seco ou o úmido, tanto faz, ou fresco. Aí, se for, você põe sem açúcar ou com açúcar? 100, pode ser 100. Tá. 1 xícara de água, porque ele fez um doce meio em calda. Ele não fica aguarela, não. Não, ele fica aquela calda grossa. Grossa, bonita, bem grossa. lá na taça. É. E cravo a gosto. Uma delícia, eu provei. Se você gosta de cocada... É igual uma cocada, não é? É igual uma cocada. E se você quiser fazer colorido para as crianças em casa, pode colocar uma caixinha de gelatina de abacaxi ou uma gelatina de morango, tudo ali, aí ele fica colorido. E fica uma delícia. Chuchuzinho de toda cor. Chuchuzinho de toda cor. Chuchuzinho com coquinho de toda cor. Bom, esse vai ficar lá. Vai. Levantou fervura meia hora, não precisa mexer. Pelo contrário, você não pode mexer, que senão ele vira aquele doce em pasta parecendo uma marmelada, tá? Se você quiser, tudo bem, é gostoso. Mas eu não mexo não, ó, só... Pra ele continuar o raladinho. Pra ele continuar não o mexe, raladinho. levantou fervura, conta meia hora, desliga. Quanto tempo ele dura na geladeira? Ah, ele dura bem, ele dura fechadinho, 2 meses. É? Ele não estraga. Nossa, delícia de doce. Vamos lá pro salgado, então. Vamos. Hoje é festival de chuchu. Chuchu tá com preço bom? R$ 2,30 o quilo. Amo chuchu. Amo Eu também. Chuchu com ovo, viradinho de chuchu. Chuchu recheado eu nunca comi, vou comer hoje. Vai, você vai gostar. Vamos começar com o recheado, né? Vamos. Klaus, 5 chuchus descascados, cozidos isso. e cortados. Ó, o chuchu tá descascado, eu venho aqui, corto ele ao meio, olha. Né? E ele tem o miolo, isso daqui é o miolo, isso aqui é amarga, então a gente tira. Eu venho aqui com uma colher, ó, e sai super fácil, olha. E já fica quase daqui, a cavinha pra... mas quase. depois a gente cava mais, cava né? mais um pouquinho. Tá. Aí, Clau, por que chuchu é ruim, aguado, como dizem as pessoas? Porque não tempera. Então eu pego esse chuchu aqui, eu vou levar ele pra cozinhar, ó, numa água fervente, que é pra ele ficar verdinho, mas eu ponho um temperinho nessa água. Que temperinho Eu você ponho um põe? tablete de caldo de legumes, olha, uma folhinha de louro e 2 dentinhos de alho. Põe inteiro mesmo, ó. Tá.
E fica de olho no chuchu, porque ele não pode cozinhar tanto. Não pode cozinhar tanto, que senão ele desfaz, tá Tá. bom? Aí ele vai ficar ali, Cláudio, tipo 10 minutinhos. Tá bom. Aí, o recheio. O Roberto usa 500 gramas de carne moída, porque nós vamos rechear com carne moída. Isso. Meio quilo. Você tá pondo ela sequinha aí, né? por Sequinho, enquanto? eu coloquei só um fiozinho de azeite, coloquei a carne na panela e fui mexendo pra soltar ela. Uma cebola picada e 2 dentes de alho amassados. Que eu já vou colocar, tá, Cláudio? Tá bom. Cebola e o alho. Porque eu vi que o teu recheio, ele é sequinho. Ele é molhadinho. Ele é sequinho assim. sequinho ele não tem caldo. esse. É esse. É, então deixa eu já mostrar ele pronto aqui, ó. O que eu quis dizer é que não é um molho de carne não pode moída. ser um molho. É um recheio Isso. de carne moída, ó. Não tem aqui dentro... Pega a coca-média aqui pra mim ou eu viro, vou virar. Ó, não tem água. É um recheio sequinho nesse sentido. Ele Como é se- cremoso, entendi. mas... né? Como se fosse pra pastel. Como se fosse para pastel, tá certo. Fica aqui, recheio. Então, onde que eu parei aí? Sal e pimenta a gosto. Vou colocar. Nunca coloque sal antes, Cláudio, porque você empelota a sua carne, ela solta muita água. Então deixa soltar. Empelotar também é do sal? É. Então você coloca só um fiozinho de azeite ou nada e vai mexendo a carne, apertando sobre a panela e virando. Aí ela solta que fica uma beleza. E vai mais rápido até, Vai. né? Do que colocar o sal no começo. Um tomate picado. Deixa eu passar pra você. Obrigado. Vai Sem entrar aqui. semente? Sem sementes, para não Tá. soltar água. Ele vai usar ainda meia xícara de molho de tomate. Isso, só para dar aquela umidade que você Tá. viu ali. E é isso? Não, eu pulei alguma coisa. Não, falta mais coisa. Ah, ainda tem tudo isso? É isso? Tem, Não? ainda falta o pimentão, azeitonas. Ah, então fala aí que eu já me Aí, perdi. Aqui, onde é que tá? Isso aqui. Isso? É. Azeitona? Você vai pôr? Azeitona e pimentão, já vou Tá. pôr. Nossa, Ó. não consigo achar o pimentão, acho que eu tô louca. É meio pimentão, viu, Cláudio? Bom. Onde você achou esse verde. pimentão verde, meu Deus? Ué, tem. Pimentão verde, achei 2 É, colheres de sopa. Tô procurando um pimentão, meio pimentão. Então, ó, cheiro verde, azeitonas picadas, 2 colheres de sopa de pimentão verde, Isso, só para dar um saborzinho. pimenta dedo de moça, se bem que isso é muito particular, né? Muito. Eu, tenho- por exemplo, prefiro a pimenta americana, nunca coloco pimentão, coloco pimenta americana. Pode ser também. E aqui, ó, tô colocando uma pimentinha, dedo de moço cortado com a sementinha, porque Tá. aqui todo mundo gosta. Tá bom. Esse é o molhinho. Eu quero chamar a atenção de vocês porque o doce aqui, ó, ele já tá fervendo. Ele vai ficar pronto 10 para meio-dia. A gente já não vai estar aqui, mas é só isso. Não Só mexe isso, não nele. fica mexendo. 10 para o meio-dia, espera esfriar aí e põe na taça. Isso, Cláudio, isso Tá. mesmo. Aqui, E olha, esse chuchu? O chuchu já está cozido, tá aqui na minha mão. Cozido, eu dei uma cavucada aqui nele, Cláudio. Aí venho com recheio, ó. 15 segundos para rechear. Tá. Que cara é essa, Sérgio? Tô 3 dias sem dormir, eu vou zerar a programação da Sky. Não, Sérgio, você levar uns 50 anos. 50 anos assistindo Sky, tá ótimo. Com Sky, a gente se diverte junto, mesmo separado. Recargas a partir de R$ 14,90. Ligue 0800 940 2362. Deu tempo, hein? Ó, No recheei. capricho. Coloca um molhinho de tomate, Cláudio, no fundo do refratário, ó. Tá. Um pouquinho. Aí eu venho aqui com queijo mussarela, ponho por cima. Não precisa ser demais não, tá? E no forno? E no forno. Quanto tempo? 15 minutinhos, só pra dourar. Aqui Tá. nessa panelinha, o que que você fez? Eu Aqui tô eu tenho- mexendo, Tá, pode tomar aqui eu conta. tenho um bechamel. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de manteiga com 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Dei aquela leve douradinha, coloquei meio litro de leite. Aí Mexe agora eu coloco. e engrossa. Engrossou, agora eu ponho um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, uma pitada de noz moscada. E já teria, E já- sim, um molhinho para um macarrão gostoso, não é? Isso, ó. Se E fosse já tá- o caso. É. Mas aqui, o que ele vai fazer é o chuchu gratinado. Então, ele tem aqui, ó, 1 quilo de chuchu pré-cozido, cortado em lascas grossas. Isso mesmo. Um tablete de caldo de galinha. Que eu cozinhei o Tá chuchu, aqui. tá, Cláudio? Deixa eu ajudar o filho da dona Anice, lá de Minas. E o molho que você fez. Nosso Começamos. molho está pronto, agora vamos montar aqui, Cláudio. Passei um pouco de azeite na travessa, tá? Coloco aquele chuchu, que foi cozido com o caldinho Também de não legumes. muito cozido, né? Isso. Vem aqui com todo esse molho, ó.
Ele é um molho mais grossinho, tá, Clau? Tá. Pra ficar bem gostoso, né? Isso. E com queijo. Com queijo. Dou uma espalhadinha aqui assim, ó. E esse fica no forno só pra gratinar, Só pra então? gratinar, porque tá tudo cozido. Aí, E o chuchu foi cozido também com temperinho, com temperinho. né? Você pode pôr aquela folhinha de louro, um dentinho de alho, queijo mussarela e queijo parmesão. Forno e tá pronto o seu gratinado. Bom, nós temos no forno e o Roberto vai tirar. Bom, os nossos pratos estão aqui. Qual o seu Instagram? É @Roberto Augusto Culinária. Olha, O meu é @ClaudetteTroiano _oficial. O nosso chuchu tá pronto, gratinado também. E nós estamos indo embora. É, Vamos que comer, pena. né? Vamos comer, Vamos ué. comer, E vamos até amanhã, comer. se Deus quiser. Pega aquele lá. Olha esse daqui, Cláudia. Você gostou da receita? Tá aprovado. Não vou mandar ele embora, não. Eu adoro esse menino. Olha aqui. Obrigado. Olha. Que bonitinho.